Pôncio Pilatos, o juiz de Cristo, herói ou vilão, ele tinha o poder de libertar ou condenar, mas lavou as mãos. Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, é um dos personagens mais enigmáticos da história. Ele não era um sacerdote nem um discípulo, mas teve em suas mãos o destino de Jesus Cristo. Diante de uma multidão furiosa e da pressão dos líderes religiosos, Pilatos hesitou. Tentou negociar, tentou adiar a decisão, mas no fim cedeu. Mas quem foi realmente esse homem? Um simples político acuado, refém do medo de perder seu cargo, um líder manipulador ou alguém que, mesmo sem saber, cumpriu um papel essencial no plano divino? A história de Pôncio Pilatos está cheia de mistérios e contradições. Em alguns relatos, ele parece relutante e até busca livrar Jesus da crucificação. Em outros, era como um governante insensível, disposto a sacrificar um inocente para manter a ordem. Mas será que ele realmente acreditou na inocência de Cristo? Ou apenas temia uma revolta popular? Séculos se passaram, mas o nome de Pilatos continua cercado por debates e interpretações. O que aconteceu com ele depois da crucificação? Ele se arrependeu? Qual foi seu destino final? Prepare-se para descobrir detalhes peculiares sobre o julgamento mais marcante de todos os tempos. Pôncio Pilatos foi o governador romano da província da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Indicado pelo imperador Tibério, sua missão era manter a ordem em uma região turbulenta, onde a opressão romana gerava constantes conflitos com os judeus. A Judéia era uma província difícil de administrar, pois seus habitantes possuíam forte identidade religiosa e rejeitavam a dominação romana. Uma de suas decisões mais controversas foi quando ordenou que estandartes com imagens do imperador fossem levados para Jerusalém, provocando grande revolta entre os judeus que viam essa atitude como uma profanação. Sua insistência em impor a cultura e a autoridade romana sobre a população gerou atritos que, eventualmente, contribuíram para sua própria queda. O julgamento de Jesus, decisão ou pressão? A prisão de Jesus foi resultado de uma conspiração entre os líderes religiosos da época que o viam como uma ameaça ao seu poder. Acusado de blasfêmia e de se declarar o rei dos judeus, Jesus foi levado até Pilatos para ser julgado. Os sacerdotes e anciãos não tinham autoridade para condená-lo à morte, por isso buscaram a aprovação romana para a execução. Quando Jesus foi apresentado a Pilatos, o governador percebeu que as acusações eram motivadas por inveja e rivalidade. Segundo os evangelhos, ele chegou a perguntar a Jesus se ele era o rei dos judeus, ao que Jesus respondeu de forma enigmática. Pilatos, não encontrando crime algum, tentou libertá-lo, mas foi confrontado pela insistência dos líderes religiosos e pela pressão popular. Para evitar tomar uma decisão direta, Pilatos enviou Jesus a Herodes Antipas, que governava a Galileia e estava em Jerusalém naquele momento. Herodes também não quis se envolver e devolveu Jesus a Pilatos. Sem alternativas, o governador tentou uma última estratégia: oferecer ao povo a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. Instigada pelos sacerdotes, a multidão escolheu Barrabás e clamou pela crucificação de Jesus. Diante da crescente tensão, Pilatos lavou as mãos em um gesto simbólico, declarando-se inocente do sangue de Jesus. Mas será que ele realmente estava isento de culpa? Pilatos, culpado ou apenas uma peça no tabuleiro? Pilatos poderia ter tomado uma decisão diferente? Essa é uma questão debatida há séculos. Além da pressão popular, havia uma ameaça política significativa. Se Pilatos não atendesse à vontade do povo e reprimisse possíveis levantes, ele poderia ser denunciado a Roma como um governante ineficaz. A instabilidade na província era um risco para sua carreira. Os judeus chegaram a dizer
que se ele deixasse Jesus livre, não seria amigo de César, insinuando que estaria permitindo a ascensão de um rei rival. Pilatos então cedeu, autorizou a crucificação de Jesus e ordenou que uma placa fosse colocada sobre a cruz com os dizeres Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, causando indignação nos sacerdotes. A história de Pilatos após a morte de Jesus é cercada de mistério. Ele continuou governando a Judéia por mais alguns anos, mas seu destino final varia conforme as diferentes tradições. Segundo o historiador Flávio Josefo, Pilatos caiu em desgraça após ordenar um massacre de samaritanos no Monte Gerizim. Esse episódio gerou queixas formais contra ele, levando o governador da Síria a destituí-lo de seu cargo e enviá-lo de volta a Roma para ser julgado pelo imperador Tibério. No entanto, Tibério faleceu antes que Pilatos chegasse a Roma, e seu destino tornou-se incerto. Algumas tradições cristãs dizem que Pilatos se arrependeu profundamente do que fez com Jesus e, consumido pela culpa, tirou a própria vida. Em algumas versões, sua morte ocorreu na Gália, enquanto outras sugerem que ele se afogou no rio Tibre. Por outro lado, em certas vertentes da Igreja Ortodoxa Etíope, acredita-se que ele tenha se convertido ao cristianismo e encontrado redenção. Seu nome foi eternizado no credo apostólico, lembrado como aquele que padeceu sob Pôncio Pilatos. Mas ele foi apenas um governante pressionado ou um vilão que escolheu o caminho mais fácil? A história de Pilatos nos ensina sobre o peso das escolhas e a responsabilidade que carregamos por nossas decisões. Muitas vezes cedemos à pressão externa para evitar consequências pessoais, mas até que ponto isso nos isenta da culpa? Agora queremos saber a sua opinião. Você acredita que Pilatos foi injustiçado pela história ou realmente merecia a reputação que carrega? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa história incrível. Até o próximo vídeo.